Boa noite, começando mais um podcast. É o terceiro programa que estamos gravando e ainda não temos nome. Algum nome não? Nenhum por enquanto. Nenhum. Meu nome é Jorge Todaro, estou com o meu amigo Jorge Morandi, mais conhecido como Alemão. E é isso, hoje a gente vai falar sobre música. É um tema que o Alemão quis comentar, então eu vou deixar dar a bola para ele começar aí. Outra vez, outro programa eu comecei, meio que tomei conta no início. Não vou fazer isso hoje, vou deixar o Alemãozinho começar, depois eu dou meu espetáculo. Pois é, a gente estava conversando na semana passada, a gente decidiu falar sobre música e a influência da música no século XX na nossa sociedade, né, na sociedade contemporânea. E é um assunto que eu acho que é muito pouco abordado do ponto de vista não só artístico, mas também sociológico, psicológico. São poucas as pessoas que abordam o tema, né? Então achei interessante de falar sobre isso, sobre essa influência da música na nossa sociedade, até porque acho que não é somente eu, mas o Nori também e outras pessoas já perceberam uma certa decadência quase que total da musicalidade brasileira, né? Eu só ia falar que é engraçado que esses primeiros 3 programas a gente falou só sobre decadência, né? Não tem... É não, só o que há, né? Mas é só o que tem, né, cara? Então, tipo, já tava lendo até uma notícia agora há pouco. A realidade tem que ser abordada. O Spotify lançou lá uma notícia em que os mais tocados no Spotify. E a Anitta tinha sido tocada 850, 860 milhões de vezes. É um número absurdo. Então a gente chega mais ou menos, a gente já percebe o nível que está a sociedade brasileira quando ela vai querer escutar uma música. Isso é mundial, né? Não, é claro que é mundial, mas é um exemplo nosso aqui, tá? Que de fato a música brasileira decaiu bastante, muito. Não estou dizendo aqui, por exemplo, que na década de 60, lá, quando surge a Tropicália ou coisa parecida, era algo fantástico, muito bom. Mas tu vai fazer uma comparação, por exemplo, Bossa Nova, Tropicália e a atualidade, hoje, a distância é absurda, é simplesmente absurda. Tá? Então, eu acho assim, pra mim é mais difícil, né? Eu vou ser bem franco com vocês, assim, o Neri até que tem conhecimento musical. Não é porque ele é meu amigo aqui, não estou puxando aqui, mas é um cara que tem um conhecimento extraordinário na área. Aí eu falei, cara, vamos conversar sobre isso aí e de repente surge algo bom, abre nossos horizontes, né, cara? De repente a gente consiga fazer questionamentos ou dar luz a algumas coisas que até agora não foram apreciadas por parte da crítica. A crítica, e essa é a crítica musical aí, convenhamos, a crítica musical no Brasil é a coisa mais ridícula que tem. Regis Tadeu. Pelo amor de Deus. Eu estou falando com o Nurimar que Regis Tadeu é um crítico musical, conhece muito música. Olha, se ele conhecer 10% que meu amigo Nurimar Todero conhece, já tá bom pro Regis Tadeu. Tá? Então vamos tentar aqui, o Nurimar, pelo conhecimento dele, eu vou tentar aqui dar uns insights legal, pá. O problema é quando um levanta demais a bola do outro, o outro vai falar uma merda. Não vai sair merda, não vai sair merda. Encontrando um fundamento, não vai sair merda. Tá. Eu acho assim, eu acho que a gente tem... A gente vê nesse aspecto mais global, tem diversos autores que falam isso, né? Tu vai pegar Roger Scruton, o próprio Theodore Dalrymple, né? São caras que são críticos ferrenhos dessa decadência da sociedade, né? O próprio Olavo aqui no Brasil, né? Isso assim, isso é um sentimento que eu acho que do gari de rua ao mais alto intelectual, o cara percebe que as coisas estão ladeira abaixo. Isso aí eu acho que não é uma coisa muito nova para ninguém. O que talvez diferencie nada contra o gari, né? Pelo amor de Deus, o pessoal chato da internet. Mas eu acho que o que diferencia uma pessoa comum
que simplesmente sabe que a música tá ruim, um intelectual ou alguém que aprecie música e que faça uma análise um pouco mais séria sobre isso, né, é justamente assim entender quais outros fatores políticos, ideológicos, sociais estão envolvidos nisso daí. Né? Um primeiro fato é que essa decadência ela não é uma coisa, essa perda da qualidade musical ela não é uma coisa nova, tá? Ela vem, na verdade, há alguns, acho que 150, 200 anos é um número que dá para começar a se notar essa decadência, ou novas escolas que contribuíram muito para essa decadência crescente da música. Né? Geralmente o pessoal vem e fala assim, na minha época, cara, tem aqueles vídeos no YouTube, né? No Facebook, na minha época que a música era boa. Geralmente a gente escuta os nossos velhos, bastante. A mãe fala, naquela época tinha Pink Floyd, tinha Creedence, hoje em dia só tem essas porcaria. Claro, como a gente falou, comparando com o que é hoje, isso aí era algo sensacional, mas tipo assim, se tu já levar Creedence, Pink Floyd para algumas décadas antes deles, quem nasceu lá em 10, 20, 30 já ia dizer que eles eram uma porcaria. Exatamente. E, cara, é a longa marcha da vaca indo pro brejo, né? Negócio eu acho que nos últimos anos, ao menos nos últimos 15 ou 20 anos, o negócio acelerou assim de uma maneira brutal, assim, né? E a gente vê a música chegando mesmo a um negócio próximo do tribal, do animalesco, assim. E tem um grande problema hoje, principalmente, que é as pessoas o seguinte, tu tem ritmos musicais, tipos de música, tem tipos de músicas que são sofríveis, vamos pegar aqui um exemplo, o funk, aí as pessoas já escapam com a seguinte resposta, é um juízo de valor, é o que eu gosto, é subjetivo. Não é assim. Não é. Isso não existe. Tá? Eu nem sei se isso existe, já fizeram isso, tá? Mas eu desafio a um professor de música, um acadêmico, qualquer coisa do tipo. Pega, por exemplo, um grupo de 30, 40, 50 crianças. Acho que já devem ter feito, eu que não conheço o resultado. Leva, por exemplo, um concerto de música clássica. Tu vai ver o resultado, tu vai ver os olhos dessas crianças, tu vai ver o quanto que essas crianças vão ficar impressionadas. Uma criança de 7, 8, 10 anos de idade, ela não entende absolutamente nada de música do ponto de vista técnico. Mas ela sabe o que está escutando, ela tem ouvidos. Ela sabe diferenciar, por exemplo, uma música clássica que está sendo tocada do funk da Anitta, por exemplo. Depende. Se for o Mozart, com 6 anos já estava escrevendo. Pois é. Mas eu estou trazendo para os nossos dias, os dias atuais. Então, uma criança dessa, ela não vai conseguir, por exemplo, expressar através da linguagem o porquê que aquela música clássica que ela acabou de escutar é melhor que a música da Anitta. Mas ela sabe muito bem que é melhor. Tá? Isso aí eu aposto com qualquer um. Eu coloco minha mão no fogo. Tá entendendo? Isso é verdade. É que são vários movimentos aí. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Eu estava falando de 150, 200 anos, né? A gente vai pegar a influência muito forte na sociedade, tanto do iluminismo, um pouco mais antigo do que isso que eu falei, quanto do cientificismo, né? Eu acabo me perguntar, mas o que o iluminismo e o cientificismo tem a ver com a decadência musical, né? É óbvio que tem, né? Eles tiram... Isso dá um outro programa, tá? Mas, resumidamente, eles tiram
tiram Deus da jogada, tiram o transcendente da jogada e trazem tudo para o imanente, né? Trazem tudo para uma falsa realidade, né? Uma realidade capada, né? que eles criam, né? E isso aos poucos vai afetando a sociedade, né? E se afeta a sociedade, afeta obviamente os indivíduos dessa sociedade, e dentro dos indivíduos dessa sociedade estão os músicos e estão os artistas, né? E tá as formas de se perceber o mundo, né? E de se comunicar com ele através da arte criada. Então, se a gente pega um mundo aí pós-kantiano, onde as pessoas não têm mais essa as pessoas criaram uma espécie de ruptura, e é uma ruptura kantiana, de que a minha racionalidade ela é capaz de compreender tudo, porém a minha racionalidade ela não é capaz de compreender a minha fé e as coisas que transcendem a mim, né? Ou as coisas que eu não posso explicar de forma lógica. Tu falou tudo agora. Essa mudança, que não é somente Kant, começa lá em Descartes, que a diferença, essa dicotomia entre tudo que pode ser apreciado e julgado do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Sim. Como a música, ela só pode ser apreciada de forma qualitativa, de uma certa forma, entendeu? Apesar de ela ser, toda ela pode traduzir, por exemplo, uma canção usando ferramentas matemáticas e assim por diante. Ela, quando pronta, ela só pode ser apreciada pelos nossos sentidos. Sim. Entendeu? Então, isso denota já a linha da qualificação, ou seja, de forma da qualidade da música. E isso acaba, por consequência lógica, levando a questões subjetivas. Ou seja, portanto, a música perde um pouco aquele caráter objetivo, certo? E ela entra naquele mundo subjetivo. Então, olha, não preciso, por exemplo, levar em consideração toda a complexidade da música clássica, porque eu não gosto de música clássica, eu gosto daquilo que eu quero escutar, então eu vou escutar esse outro ritmo musical que é muito ruim, muito fraco, mas é o que eu gosto, é o que eu quero, e o gosto pela música é subjetivo. Entende? Então começa lá em Descartes, e gradativamente ao longo dos séculos, a gente pode chegar ali, ter o ápice, eu acho que, eu não sei agora. Eu tô compreendendo isso que tu tá falando, mas agora tu tá falando dessa questão de música clássica e a questão da música popular. Vamos pegar mesmo assim, muito antigamente, tá? As canções populares lá, pega lá um pouco acima da Idade Média, ou Idade Média mesmo, Renascença, sempre existiram canções populares e canções que não entravam dentro dessa nomenclatura, assim, música clássica, né? A música clássica, o classicismo, ele é um período bem curto até da música, né? E realmente insuperável tecnicamente e em outros fatores, mas vamos pegar as canções mesmo. Mesmo as canções populares, as canções de pub, antes dos pubs, mas as canções populares inglesas, né, dos trovadores, né, dos bardos, né, essas canções elas tinham certos elementos simbólicos, tá, que isso se perdeu ao longo do tempo. E, ao meu ver, isso se perde enormemente na década de 50 para frente. É uma aceleração dessa perda desse simbolismo na música de uma maneira violenta e cada vez mais a música vai perdendo todos esses outros elementos que compunham ela, não só a parte técnica,
que tu vai pegar lá essa música, que é as músicas dos bardos, dos trovadores medievais, né, ou mesmo da Renascença, essas canções populares, né, canções que eram cantaroladas por todos, pelos agricultores ou pelos moradores das cidades que estavam, das grandes cidades que estavam se iniciando ali. Elas tinham esses elementos simbólicos que eram reconhecíveis por todos. É como uma vez o professor Olavo citou, que a diferença entre Dante Alighieri, por exemplo, e um camponês era que Dante conseguia expressar o mundo de uma maneira poética que o camponês jamais imaginaria. Mas o camponês pensava o mundo da mesma maneira que Dante. Eles não estavam em mundos diferentes. Não estavam em mundos diferentes. A simbologia usada por Dante era a mesma. Dante tinha o gênio, a capacidade criativa de dar voz àquele sentimento. O sentimento era o mesmo. Presente em todos, do camponês ao Papa, entendeu? Do mais alto clero ao mais ralé dos camponeses, todos eles estavam inseridos, todos eles estavam dentro da mesma realidade, dentro da mesma simbologia, dentro da mesma cosmovisão, da mesma cosmologia. Vale pra eles partilhavam dessa mesma cosmologia, né? Então, assim, com o iluminismo e o cientificismo, se rompe isso, né? Entra o subjetivismo na jogada, né? E as pessoas já não partilham mais dos mesmos símbolos, da mesma cosmovisão, né? Cada um começa a criar a sua própria cosmovisão, né? E já não consegue mais conversar um com o outro, né? Isso vai criando problemas para os artistas, entendeu? No início dá uma certa sensação de liberdade, porque eu posso falar do que eu quiser, mas com o tempo, um artista de verdade, ele vai perdendo a capacidade de poder comunicar as coisas de uma maneira universal. Eu acho que uma maneira que possa ser compreendida por todos. Eu acho que o ápice disso, me corrija caso eu esteja errado, é o surgimento da música atonal no século XX, no início do século XX. Que sai daquele centro, certo? Que antes existia a música modal, a música tonal, exatamente. E é a base, de todos os ritmos musicais do século XX. Sim. Até ali, então... É por isso que às vezes fica... Até esse advento da música atonal, isso que a gente está falando, das pessoas partilharem de uma mesma simbologia, de uma mesma linguagem, de uma mesma cosmovisão, tinha suas idiosincrasias, os seus pormenores, mas ainda existia certos elementos mas a música tonal a música tonal ela vem e ela rompe isso de maneira brutal. Exato. Assim, né? E ao mesmo tempo que ela rompe de maneira brutal, ela cria numa certa casta, num certo establishment cultural, entendeu? Aquele negócio assim, não, essa música aqui ela não é para todos. Ela é para nós, ela é para o nosso grupinho. A gente entende ela, entendeu? Porque ela veio para romper, para chocar. A gente entende ela, só a gente pode consumir e conversar sobre ela. Não é para vocês, entendeu? Nós, de um lado, consumindo essa bizarrice, porque é uma bizarrice, entendeu? E vocês aí do outro lado não conseguindo nos compreender, não conseguindo saber do que a gente está falando, entendeu? Porque a gente é superior a vocês. No fundo, isso é uma coisa extremamente elitista, né? E pega elitista e, vamos dizer assim, xenófoba até, entendeu? Porque ela pega todas essas... É um tônus ali na virada do século XX, né? No início, essas coisas assim, da raça superior,
né, da cultura superior. Então, tipo assim, se cria esses bolsões assim na sociedade. Vai culminar aqui no Brasil na semana de 22, Exato. né, em outros movimentos lá, o Urinol lá, sabe? O Urinol de Deschamps. Outros movimentos artísticos também começam a quebrar isso daí e criar essas castas de intelectuais, entendeu? Que só eles podem falar sobre aquilo, só eles compreendem aquilo e consomem aquilo. Então, tipo assim, para tu entrar naquele grupinho, tu tem que ter tu tem que jogar o jogo deles, não pode ser qualquer um, entendeu? E isso vai, claro, no início, né, até se criam coisas interessantes, porque os artistas iniciais desses movimentos, eles rompem, mas eles são conhecedores plenos do movimento anterior, entendeu? É que nem assim, sei lá, pegar um Monet da vida lá, um pintor impressionista, né? Ele faz aquelas pinturas impressionistas, mas ele conhece, ele sabe pintar, sei lá, igual a um Rafael Sanzio, desses não, mas não, grandes, não assim. quer dizer que seja... Não, eu estou dizendo assim, que ele domina tanto a técnica que ele consegue quebrar ela, entendeu? Defragmentar ela, ou desconstruir ela. Desconstruir é uma palavra bem em voga nisso daí, né? Ele consegue desconstruir ela, mas esses primeiros artistas, os primeiros músicos do atonalismo, os primeiros pintores que quebram esses caras eram bons. Eu não estou dizendo que a obra deles, a música atonal, ou a pintura impressionista, ou a pintura cubista, ou o cinema impressionista, vai pegar um Fritz Lang lá. Não estou dizendo que isso aí deva ser consumido, que tipo, tem que ficar essa babação de ovo, que nem a esquerda ficou babando o ovo desses caras durante muito tempo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses caras sabiam muito. Essa primeira geração, esses caras entendiam do negócio. Não é assim, não é brincadeira de criança. Os caras sabiam tanto que eles podiam desconstruir o negócio, eles sabiam o que estavam fazendo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O que denota, ao meu ver, até uma certa... não a ousadia e a rebeldia, mas uma certa filha da putagem, porque eles mais ou menos estavam sabendo o que eles estavam querendo. Eles estavam querendo destruir... Eles estavam querendo destruir o que tinha sido feito. Mas também tem um negócio muito interessante nisso aí. Vai escutar, sei lá, um Ravel, um Debussy, não é algo bonito também. Tu tá me entendendo? Esse é o problema. Sim. Esse é o ponto. Eu concordo com o que tu acabou de falar. Esses caras sabiam muito, conheciam muito. Então tu tem o início de uma ruptura. Sim. Perfeito? Aquele início não provoca, por exemplo, do ponto de vista sonoro, algo ruim. Ao contrário, eu acabei de falar, tu nunca escutou Debussy, tu nunca escutou Ravel? Já escutou sim. E é bom? Eu acho bom. Agora, depende com quem tu compara. Não, mas é mais ou menos, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. É que nem lá, tu fez uma comparação do Urinol de Deschamps lá. Tá. É compreensível quando tu vai ver uma entrevista do Deschamps, ele diz, por que tu fez isso? É para quebrar Padrões, quebrar fronteiras. É o que eles é evidente que é uma ação que ela não pode ser repetida. Sim. Entendeu? Porque se tu ficar nessa o tempo... Claro que foi. Se tu ficar nessa o tempo todo, ficar quebrando padrão, entendeu? A gente vai chegar pro famoso cocô enlatado, entendeu? Que os caras já expuseram aí. Sim. Em museus. 19 latas de cocô. Tu tá de brincadeira, entende? Eu acho que mais ou menos quem fala disso muito é o Paul Joseph Watson. Ele tem os vídeos dele, ele comentando, tipo assim, que tem as instalações essas artísticas. E aí, tipo assim, muitas vezes o lixeiro, o faxineiro do local pega e bota no lixo o bagulho, porque acha que é lixo. É lixo, na verdade é lixo. Entendeu? Até tem um episódio dos Simpsons que eles tratam mais ou Sim, menos. da churrasqueira. Ele não consegue montar a churrasqueira. Maravilhoso aquilo. Quebra tudo lá e aparece maravilhoso aquilo. Aquilo ali. Bom, Simpsons sempre falam, tipo
tipo assim, tem os pormenores também, mas as críticas do Simpson à sociedade, isso é um negócio muito acertado. Né? Que nem aquela outra lá, existe uma coisa entre Nova York e Los Angeles que nós chamamos de Estados Unidos. Né? Então a pergunta que eu faço, e que é interessante, é o seguinte. Essa ruptura que ocorreu na música, ela seria melhor se ela fosse apenas uma ruptura que ocorresse de tempos em tempos, ou que ela permanecesse, entendeu? Ou seja, ela permaneceu. Os resultados são bons? Eis a pergunta. Eu não sei se há uma necessidade. Se ela aparecesse de tempos em tempos, não seria, de repente, mais produtivo, esteticamente, sonora, de forma, musicalmente? Assim, esse tipo de ruptura... Não sei se tu entendeu mais ou menos. Assim, uma coisa é uma ruptura, por exemplo, assim, quando se tem um padrão musical e o cara vai lá e cria outra coisa, né? Incorpora, acrescenta, constrói, né? Melhora uma técnica ou domina uma técnica de uma maneira tão violenta, tipo um Handel da vida, Mozart, Beethoven, esses caras dominaram a técnica de uma maneira, as técnicas, e criaram outras técnicas e dominaram elas de uma maneira tão plena, né, que aquilo ali é construtivo. Exato. Ao mesmo tempo que é uma coisa assim, tipo, olha, vai ser muito difícil tu alcançar, tu tem que ter um gênio criativo muito violento. Mas ela é uma ruptura, mas ela é não sei se ruptura seria a palavra, mas ela dá uma quebra na música, ela quebra com um padrão anterior, e nesse ponto a gente pode usar ruptura, mas ela eleva, entendeu? Essa ruptura moderna, pós-iluminismo, pós-cientificismo, né? Ela é uma ruptura para quebrar, ela é uma ruptura que depois ela vai ser entendida lá pelo pessoal da escola de Frankfurt como uma questão de pura crítica destrutiva mesmo, uma dialética negativa. Crítica pela crítica. Aí sim, lá eles apesar desse movimento vir antes, né, mas ali eles decodificam, né, e meio que criam um manual de como se destruir a sociedade, né, através da cultura. Mas esse movimento já vinha acontecendo antes mesmo da escola de Frankfurt, culturalmente, né? Porque os artistas já tinham perdido essa conexão com a realidade, né? Que eu falei lá que o Camponese e Dante Alighieri tinham essa conexão, né? Esses artistas mais modernos, mesmo antes da escola de Frankfurt, mesmo antes dessa... do esquerdismo, da ideologia entrar na jogada e acelerar isso de uma maneira formidável, esses caras, esses artistas, eles já vinham fazendo experimentos, né, e rompendo, sabe, tendo esse tônus revolucionário, né, essa mentalidade revolucionária, mesmo antes da escola de Frankfurt, né? Na música isso é bem claro e é bem fácil de tu perceber. Se o cara já estudou um pouquinho a história da música, ele percebe isso bem fácil, que é antes da escola de Frankfurt, essa decadência claro. musical, né? Mas tá, tudo bem. Isso é assim, o atonalismo, e depois vai se radicalizar na virada do século XX, vai chegar Prokofiev, como é que é o nome do outro lá? Puta merda, que a Frank Zappa adorava lá. Não, russo aquele? Não, Prokofiev eu já falei, mas Mas tem um outro que eu não me recordo agora. Me fugiu. Mas eu já vou achar aqui. A gente já conseguiu meio que, nessa conversa, eu não queria fazer isso, mas eu acabo fazendo, porque eu acho que o assunto é bem complexo. E é evidente que a gente não está aqui para determinar as causas de forma rígida.
Tá? Mas o que nos parece é que tem lá em Descartes já a quebra, essa dicotomia entre o mundo quantitativo e o mundo qualitativo, certo? Que, por consequência lógica, cai num excesso subjetivista, no romantismo do século XIX, e que vai cair na tonalidade da música, tá, no início do século XX. E isso cresce de uma forma nunca antes vista. Eu acho que é mais ou menos essa linha. E que vai ser um fermento para o surgimento dos ritmos do século XX. Stravinsky. Stravinsky, exatamente. Stravinsky. Que vai ser um fermento para o surgimento dos ritmos do século XX, que são, de princípio, extremamente subjetivistas. Todos eles são subjetivistas. O rock and roll é muito subjetivo. Ao extremo. Tu pega até em muitas letras dos artistas do rock. Assim, o que eu ia dizer excesso. Tu pega a música tonal, ela é uma coisa mais elitista. Tá? Ela não era popular, tá? E nem tinha intenção de ser popular, mas é óbvio, ela ia influenciar uma casta de intelectuais e de pessoas que estavam consumindo aquilo, né? E é óbvio que isso depois ia desencadear para a música popular. Tá? Então, uma questão meio que um círculo concêntrico. Os círculos concêntricos lá. E tu pega ali, por exemplo, no início... É fácil, por exemplo, tu pegar assim, né? Vamos pegar os gêneros populares do início do século XX, tá? Tu começa ali, tem as big bands, né? Que é o início do jazz, vamos dizer assim, e tu vê bastante influência da música clássica. E tá, o jazz das big bands, tecnicamente falando, ela tem os elementos do jazz, mas ela é uma coisa harmoniosa. Tu escuta aquelas músicas ali, é aquela coisa, tu reconhece a qualidade delas, tá? Depois o jazz vai se transformando numa coisa que ele é hoje, tá? Música para poucos. Exatamente. Música para poucos. Entendeu? Tipo assim, pega lá um Thelonious Monk, Chet Baker, esses caras, assim, cada vez mais vai ficando a música viajandona, entendeu? E difícil de engolir, entendeu? Tu tem que ter, olha, eu já escutei jazz, assim, tentei... eu tentei... Como músico amador e apaixonado por música, e foi sempre um assunto que me interessou muito, eu falei assim, não, tem que entender a cabeça desses caras. E para tu entender a cabeça desses caras, tu tem que mergulhar no que eles estão fazendo. Então, sei lá, teve uns 2 anos da minha vida, assim, que eu acho que 70%, 80% das músicas que eu escutava era jazz. Antes de dormia ouvindo os discos de Thelonious Monk, Chet Baker, esses caras são os grandes nomes todos do jazz. E... cara, é difícil. Tu compreende certos aspectos da linguagem que eles estão usando, tu cria certos reconhecimentos de que, não, esse cara, ele realmente ele é um artista, ele tem uma sensibilidade, mas esses caras todos que eu estou falando, esses artistas de jazz, assim, essa segunda geração, assim, que já pegou por círculos concêntricos, toda essa atividade vinda da música atonal, entendeu? Esses caras eram disruptivos, esses caras, eles eram... eles tinham essa intenção de dificultar a música deles ao máximo, entendeu? Conscientemente, tá? Quase uma música codificada. Quase uma música codificada. No rock a gente encontra isso. O jazz ele acaba se tornando uma música codificada.
eu não consigo reconhecer esses elementos assim no rock, ao menos na primeira leva do rock, tá? Porque o rock vem de bases bem mais populares do que o jazz. O jazz ele já é um elemento de gueto, né? Sempre foi uma música de gueto, tirando essa parte das big bands, que muitos nem consideram jazz, mas ele já é um elemento de gueto. E quando eu falo gueto, assim, ele não era popular nem nos meios onde ele se desenvolvia, entendeu? Ele era uma coisa elitista até ali. Diferente do blues, por exemplo. O blues a gente pode chamar de... É uma das grandes vertentes do rock, diferente do country americano. O blues até a gente pode classificar como música folclórica americana mesmo. O blues sim, o blues com certeza, né? Porque o blues ele vem dessa pegada assim das músicas cantadas pelos negros cantando as músicas que eles cantavam quando eles colhiam o algodão na época que eles eram escravos, né? E o blues ele utiliza da questão das pentatônicas, que são assim, vamos dizer assim, campos harmônicos, né? Entrando numa parte um pouquinho mais técnica, mas que são campos harmônicos que são meio assim coisas universais, tá, dentro da música. Não é nada como é que eu vou dizer assim, inventado, sabe? Assim, a pentatônica ela é uma coisa quase que natural assim na música, assim, tá? Cara, eu não vou entrar nessa discussão dos modos gregos. Fica muito denso. Não é essa a ideia. Mas o blues tem esse caráter assim natural. E aí a gente vai pegar, por exemplo, o rock. O rock tem o blues, o rock tem o gospel americano, né? Que também vem nessa mesma levada, né? São canções, né? Tem o country e tem a própria música popular americana ali, as canções americanas ali, que vão ser representadas ali, tipo, vão ter o seu grande momento, e suas grandes vozes ali com Tony Bennett, Dean Martin, o próprio Bob Dylan. Bob Dylan tenta resgatar um pouco da música folclórica, o folk, entendeu? E fazer aquela mistura com rock and roll, né? Então, sim. Já é uma... Esse folk, esse country americano, ele tá presente demais no rock. E é dessa miscelânea que surge o rock, né? Né? É dessa... Eles dizem que é um gênero que foi meio que inventado, mas eu acho ele uma coisa meio espontânea. Assim, depois de ter estudado muito, assim, é um gênero meio espontâneo, tá? Na verdade, assim, se tu vai pegar lá os primórdios do rock, nenhum dos caras sabia muito o que estava fazendo, sabe? Não tinha muita consciência do que estava fazendo. Não que eles fossem maus músicos, tá? Mas eles queriam fazer uma coisa diferente e gostavam de várias coisas e acabou saindo uma terceira. É um jeito de tocar diferente, né? E acabou saindo o rock, né? Mas até a gente tava... o blues um pouco mais acelerado, com esse country. Então tem todas essas influências. Aí também não vou discutir quem é os pais do rock, né? Porque daí a gente entra naquela discussão lá se é os negros acelerando o blues ou se é os caras, se é os brancos com o country introduzindo o blues junto com o country, e aí tipo o rock é branco, o rock é negro. Também não quero entrar nessa seara porque isso daí é só pra... Isso aí é só conversa de botequim, não leva nada. Não interessa, não interessa. Não leva nada, na real. Mas eu acho assim, o assunto ele é importante, por isso que eu fiquei um pouco preso na música clássica. Pouco tempo atrás eu assisti uma entrevista do Lobão, aquela porcaria daquele site lá, o Catraca Livre, tá?
E o Lobão se mostrando um tanto decepcionado, porque o Olavo de Carvalho nunca, até então, não tinha escutado as músicas dele. A gente comentou esse primeiro programa, mas vale a pena comentar. A gente comentou, né? Comentou, mas vamos. E ele ficou muito decepcionado, e o Lobão reforçando a ideia de que, olha, o rock and roll é música... Eu não me lembro agora se foi esse o adjetivo, mas é música... É alta cultura. Alta cultura. Eu ia falar erudito, mas alta cultura. O rock é alta cultura. Tá? E eu fiquei muito decepcionado com o Lobão. Muito decepcionado mesmo, porque é o seguinte... Olha, se o sujeito, o Lobão, que é um cara que tem muito conhecimento musical, bastante... Será que ele realmente acha isso? Ele acha que o rock and roll é alta cultura? Se de fato o rock and roll é alta cultura, ele é alta cultura no século XX. E se ele é alta cultura no século XX, por uma consequência lógica, mostra que o século XX é uma espécie de retrocesso musical. Houve um retrocesso musical no século XX. Então, é bem complicado, é bem polêmico. Não, assim, eu não boto o rock como alta cultura. Não, tudo bem. Esse é o ponto. Eu acho que tem coisas produzidas no século XX que são muito superiores Pois é, só que o seguinte, ao rock. Tá, mas se é alta cultura, tá? Se o sujeito conseguir provar aqui através de argumentos, etc e tal, que o rock and roll é alta cultura. Se ele é alta cultura, não resta a menor dúvida que houve um retrocesso musical. Tu tá entendendo? Então ele vai ficar numa situação, ele vai ficar num dilema. O Lobão vai ter que dizer assim, não, tudo bem, Lobão, eu concordo contigo. Rock and roll é alta cultura. Mas ao mesmo tempo significa um retrocesso do desenvolvimento musical nos últimos 200 anos, vamos pegar. Ele vai ter que dizer sim, é verdade. Tu tá entendendo? Eu vou colocar ele num beco sem saída. É que primeiro assim... Ou ele. É que só jogar essa questão assim, é alta cultura ou não é alta cultura, é uma coisa meio... Eu falei música clássica, eu digo assim, eu tô falando do Lobão, tá? Sem tu definir o que é alta cultura, entendeu? O que é cultura e o que é alta cultura. Isso é importante. Então, tipo assim, vamos pegar... A cultura é tudo que é produzido pela sociedade, artisticamente, todas as expressões dela. Cultura é o modo de ser de um povo? É o modo de ser de um povo. Bom, aí eu concordo com ele. Show de bola. Não, tudo bem. Aí eu vou concordar com ele. A gente tem que chegar... Então ele é um constitucionalista. A gente tem que chegar nesse conceito de cultura para depois chegar no conceito de alta cultura. Então, tipo assim, o que a gente tem como alta cultura? Tipo assim, é o ápice produzido pela sociedade. Vamos dizer assim, vamos usar nesse termo, vamos dizer que a cultura seja a expressão artística da sociedade, tá? As diversas expressões artísticas da sociedade e expressões, as expressões intelectuais e artísticas da sociedade. Tá? Vamos tentar usar esse termo, porque eu acho que deveria ser o termo como o Lobão deveria estar colocando nessa entrevista. Eu acho que foi mais ou menos assim. Então, dentro desse aspecto, a gente vai ter a alta cultura como, vamos dizer assim, o creme de la creme, a nata daquilo que é produzido pelos indivíduos. Do que está sendo produzido. Né? Cara, não é. Tipo assim, ou o Lobão está querendo forçar a barra pro rock, porque ele é roqueiro, entendeu? Eu também sou roqueiro, mas tipo assim, ou ele está querendo forçar a barra pro rock, ou ele não sabe o que está falando. Ou eu acho que não é que ele não sabe o que ele está falando. Ou ele quer falar assim, olha, ele quer usar um outro aspecto que daí eu acho que não deveria usar o termo alta cultura, ele usou errado. Olha, é uma coisa que influenciou o mundo, que mudou a maneira de se pensar. Mas são coisas bem diferentes. Que é uma expressão artística muito forte, que rompeu com tudo e que trouxe foi de alguma forma a voz do povo, da sociedade naquele momento. Mas isso aí não é alta cultura. Ele deveria. É evidente que foi uma entrevista. Isso não é alta cultura. É evidente que foi uma entrevista. Também não vou sacanear o Lobão aqui. Uma entrevista a gente acaba
expressando as nossas ideias, a gente não tem lá o tempo suficiente para explicar todos esses pormenores, até corrigir às vezes quando a gente se expressa mal. Tá? Então é bem possível que ele tenha se expressado mal. Isso é normal, todo mundo faz isso. Tá? Mas eu acho o seguinte, a visão que ele tem de alta cultura é aquilo que está na nossa Constituição, é o modo de ser de um povo. Tá? Ele é um constitucionalista. Então, ele acredita de fato nisso. Como o rock and roll é produto do século XX, do ponto de vista lógico, ele não está errado, ele está certo. Tu tá me entendendo? Nesse ponto de ter se tornado uma expressão popular, que deu voz então é o seguinte, mas ele não tem escapatória. Ele não tem escapatória. Por quê? Porque por mais que eu concorde com ele, assumindo, tá, o correto significado da expressão que ele usou, tá, de que é o modo de ser de um povo, perfeito? E que o rock and roll, portanto, é alta cultura. Sim, tá? Ele vai ter que assumir na sequência que se eu fizer uma comparação, o século XX é um século degradado. E que o rock and roll, como representação musical artística do século XX, em comparação com outros séculos, é muito ruim. Ele perde de todas as formas. O argumento dele perde de todas as formas possíveis. Tu tá entendendo? Claro. Então, eu acho que ele... Não, e outra assim, ó, tipo, tu também ser genérico no rock, pra quem conhece rock, tá, e aí, tu tá comparando o quê? Tu tá comparando Dream Theater, Iron Maiden, com Ramones, com Sex Pistols, com Titãs, com... o rock, ele é uma coisa muito genérica. Pra tu falar assim, o rock é alta cultura. Entendeu? Qual o estilo? Qual artista? Quais artistas? Quais estilos? Entendeu? E mesmo assim, cara, mesmo tentando generalizar o gênero é uma boa redundância. Mas mesmo tentando, assim, abarcar todo o gênero musical do rock, tá? Que pra mim é muito difícil falar no rock no geral. Eu não acho que seja as melhores coisas em termos de alta, de qualidade musical, as melhores coisas produzidas no século XX. Sabe? Eu consigo enxergar outras vertentes musicais, resgates de vertentes musicais, que ao meu ver, podem não ser, com certeza não são tão populares quanto o rock, mas que são melhores objetivamente como obras do que o rock em si. Não que o rock não tenha produzido grandes obras, pelo contrário. Eu gosto do heavy metal ao punk, eu sou um cara que eu gosto desde o início do rock. Porque assim, a questão musical pra mim sempre foi uma questão de pesquisa. Quando eu comecei a gostar de música mesmo, eu devia ter uns 6, 7 anos. Com 6, 7 anos, olhando, talvez um pouquinho mais velho, olhando uns 9 por aí, foi logo que começou a MTV no Brasil. Então, tipo assim, as primeiras coisas que explodiram na MTV no Brasil foi Nirvana. Aquilo me impressionou demais. E eu queria saber, mas eu já consumia coisas em casa. O pai ouvia muito insipidamente, assim, rocks, assim, da década de 60, coisas brasileiras, tinha uns discos, assim. E eu comecei a ouvir Nirvana, e eu me lembro que Nirvana foi uma coisa que me impactou demais. Lá por 92, 93, aquilo ali me deu um impacto muito grande. Depois eu quis saber assim, tá, mas de onde é que esses caras tiraram esse som? Esses caras não vieram. Eu sempre tive essa pulga atrás da orelha, assim, não é original. Não tem nada original no rock, entendeu? Sempre é um chupando o outro. Não tem nada original, coisa, tá? Nada. Então, tipo, pô, vai pegar Nirvana, é Black Sabbath misturado com
punk, entendeu? E com alguns outros elementos ali, e que deu aquela mistura ali, entendeu? E aí tu vai pegar Black Sabbath. O que é o Black Sabbath? Aí tu começa a vir pra trás, entendeu? De onde é que o Black Sabbath... Black Sabbath também é uma própria ruptura dentro do próprio rock, entendeu? Porque o rock vinha meio crescendo de tonalidade, de barulho, e ficando mais pesado por um lado e ficando mais suave por outro, se a gente for pegar ali, dessa onda assim, meio 67, 68, né? O cara tinha o Jimi Hendrix já fazendo uma loucura, The Who, mas tinha bandas indo por um outro caminho bem mais suave, suave no que eu digo mesmo de concepção de som, tá? Pega Beach Boys, os Beatles tinham um pé ali, outro pé ali, Stones também, mas o Sabá ele pega toda essa vertente que estava crescendo em termos de vamos dizer assim, de violência na música e codifica aquilo de uma maneira a criar o heavy metal, né? Tu vai pegar lá o Tommy Iommi, lá, os riffs do Black Sabbath são riffs extremamente grudentos, chicletentos, uma coisa quase pop, né? Só que distorcida ao extremo, né? E com aquela voz meia sombria, meia demoníaca do Ozzy misturada, né? Com o baterista mais mão pesada de todos os tempos. E deu no que deu, e ali começa a surgir outra vertente, daí a gente vai ter o heavy metal, depois vai ter o hard rock, depois vai ter o rock progressista. Emerson Lake Palmer, e por um outro lado, por uma outra vertente, vai simplificando o negócio até chegar no punk com 3 acordes, entendeu? Extremamente podre. O punk, por exemplo, assim, para o cara que é do heavy metal, geralmente ele não entende o punk, mas o punk ele é também um retrato de uma parcela da sociedade. Ah, sem dúvida. Entendeu? Claro. De uma decadência da sociedade. Ele quer ser decadente, ele quer ser podre, ele quer ser sujo, ele quer ser rápido, ele quer ser aquela explosão ali, meio aquela ejaculação precoce ali do punk. E, cara, como um elemento que serve para dar voz a uma parcela aquela parcela da população e aqueles elementos que estavam ali naquela sociedade, dentro daquela tribo, ele funciona, ele é um retrato bem interessante daquilo ali, né? Eu também gosto de punk, várias bandas que... Só que eu vou dizer que punk é alta cultura? Não é, velho. Não é, sabe? Os caras não sabiam tocar. Simplesmente é isso. Os caras se reuniam, se drogavam e não sabiam tocar. Aí se juntavam todos os caras que não sabiam tocar, cada um ia para um instrumento e fazia uma banda. Tá me entendendo? Os caras não são um músico. Entendeu? Os caras podiam até gostar de música. Tu pega o Joey Ramone, por exemplo. O cara era um apaixonado por música. Ele gostava de todas essas bandas de rock dos anos 50, 60. Ele tinha um conhecimento musical. Dorei, tô até uma confusão. Não entendiu absolutamente nada de música. Uma confusão danada. Acho que o Lobão não se ligou e muita gente não se liga. Tá? Pessoal do rock and roll mesmo. É o seguinte, é evidente que tu vai comparar o rock and roll com os outros ritmos existentes, principalmente num país como o nosso, ele está muito à frente. Não resta dúvida. Tá? Mas tu não pode exagerar como ele exagerou, acho que é uma de alta cultura. Beleza, esse assunto está meio que encerrado. A questão é a seguinte. O que ele não percebeu também, ele, Lobão, é que uma coisa é o sujeito ter um senso musical e estético mais aprofundado, tá? Que os demais. E ele, de fato, ter posse das ferramentas que possibilitam ele a participar desse universo da alta cultura. Isso eles não têm.
Tu vai pegar, por exemplo, vamos pegar aqui Jimi Hendrix, tá? O Jimi Hendrix, ele tinha posse dessas ferramentas? Não tinha. Mas era um sujeito que tinha um senso estético. Ele tinha habilidades. Então ele conseguiu expressar muito bem musicalmente. Sim. Tá. Tu vai pegar, tu até pode falar que é um período bem interessante do surgimento lá dos Rolling Stones e do The Who, da Escola de Arte da Inglaterra, lá de Londres. Eu falei isso no primeiro, a gente falou isso no primeiro mas dá para repetir, porque é o seguinte, ali mostra um grupo de jovens que tem acesso, de uma certa forma, à autocultura, tá? Nega parte dela e se entrega uma espécie de subjetivismo musical que está presente no rock. E faz o que faz. Sim. Tá? Então, uma coisa eu nem sei se dá pra dizer assim, que eles tinham acesso à autocultura só por frequentar a London School of Arts. É muito mais fácil tu frequentar. Não, eles até poderiam ter, tá? Mas a London School of Arts já estava dominada naquele período ali. Então, tipo assim, as apresentações que eles viam lá dentro eram da Yoko Ono, entendeu? Destruindo coisa, gritando e rasgando e andando pelada, saca? Tanto que o Pete Townshend do The Who falou que quebrou a guitarra e os bagulhos no palco por causa que viu uma apresentação da Yoko Ono quebrando os negócios. Então, tipo assim, já tava fudido ali, entendeu? Já não era assim os caras que estavam ali para conhecer a arte. Eles conheciam a arte moderna já, entendeu? Eles já estavam embebidos e doutrinados ali, entendeu? Então, tipo assim, não eram caras assim que foram para London School of Arts para estudar arte clássica e simbolismo clássico na arte, entender a questão da arte simbólica, as questões cosmológicas que a gente está abrangendo. Não, nada disso. Já era disruptivo total. Mas eu acho também, por exemplo, que como a gente entrou numa linha, aquela coisa que ninguém faz nada original, tá? Todo mundo tem uma carga de influência, tá? Que antecede a ação, certo? Isso vale para as questões artísticas também, isso é uma questão evidente, tá? Acho que ninguém questiona isso. Se nós chegamos hoje, tá? No século XXI, certo? A níveis, tá? Degradantes no ponto de vista musical, no Brasil vai pegar o funk, vai pegar o rap americano, aquelas cantoras. Outro dia eu estava vendo um vídeo e os caras estavam falando sobre aquela letra, não me lembro o nome da artista agora. Como é que é? Minaj, aquela, Ariana Grande. É a Ariana Grande? É. Cara, a letra, assim, cara, era uma coisa absurda, simplesmente absurda. Se as pessoas soubessem o que ela estava falando, ninguém escutaria. Simplesmente ninguém escutaria. Tá? Então a pergunta que fica é, como é que a gente chega a esses níveis? É evidente que não fica preso somente às questões puramente musicais. Esse é o ponto. Vai além da música. Vai além das questões musicais. Tá preso a outros aspectos da cultura. Tá? Porque senão a gente teria que colocar a culpa inteira somente nessas questões da técnica musical. E não é verdade. Tu tá entendendo? Sim. Então, esse é o ponto para mim determinante. Como é que a gente chegou ao funk? Como nós chegamos àquele rap americano que é algo ridículo? É ridículo. Tu vê aqueles rappers, coisa mais ridícula. Coisa mais imbecil. Tá? Tu vê a própria música pop da década de 80 é idiota e imbecil. Tá? E as pessoas, que nem a gente estava conversando, as pessoas, porque da minha época... Não, cara, a música pop global da década de 80 é, na minha opinião, tão ruim quanto. Entende? Se a gente comparar que o Frank Sinatra e o Jim Martin eram pop... Na década de 60, 50? 50, Bom, exemplo 50, fantástico. Atrás, né? Exemplo fantástico. Então tu pode dizer, as músicas da década de 80, a gente tem aqui em Porto Alegre, aqui a Rádio Continental, que repete diariamente só essas músicas da década de 80 e música pop. Eleanor Rich. Tudo bem, tá? Eu até cometi agora, alguns segundos atrás, uma injustiça. É lógico que isso é muito melhor que o funk, não resta a menor dúvida. Tudo bem. Mas já é algo esteticamente ruim.
musicalmente ruim. Já é algo, não ruim, aquela fraco coisa, demais. Ela vem decaindo. Né? Tu pega aqui os representantes da música pop da década de 80, a Madonna e o Michael Jackson. Michael Jackson. Tá, o Michael Jackson. Pô, pedófilo. Michael Jackson? Pô, tá de brincadeira, coisa mais ridícula. Eu não suporto o Michael Jackson, não gosto. Eu acho ele um imbecil. Ele era um cara um retardado mental, um desequilibrado mental, que simplesmente a indústria musical pegou aquele retardado mental, passou por uma infância cheia de traumas e transformou ele no expoente artístico da década de 80. Pô, mas é por isso que a década de 80 foi a pior década do século 20. É evidente que tu vai tratar um sujeito cheio de traumas, certo? Num expoente musical, tá de brincadeira, cara. E a sociedade inteira comprou. Assim, sabe? E até hoje até hoje ele ecoa, sabe? É uma coisa. Ai, Michael Jackson. O que dá pra notar, é assim, ó. Coisas que dá. Coisas que a gente, Madonna, tu tá de brincadeira, cara. É que a gente tem assim, ó. É que a gente tem cada vez palhaça. Mais. São fenômenos que vão acontecendo juntos, tá? E que o cara também não pode pegar de maneira isolada tudo, tá? Tem a questão da decadência cultural, sabe? Dos artistas irem perdendo esse senso estético a cada geração, sabe? Cada nova geração conhece menos do que a anterior e assim vai. Mas tem também um outro fenômeno que corre junto com isso, que é a questão da indústria musical, que é a questão também de como se faz dinheiro no business, entendeu? Que ela sempre teve presente na música, tá? O cara vai falar, na época... Não, Mozart era super bem pago ele era um músico da corte, né? Então ele recebia grana, ele só fazia aquilo ali, entendeu? E ele vendia músicas, fazia música sobre encomenda. Então, tipo assim, a questão, o dinheiro sempre... só estou pontuando isso assim porque para não vir aquele pessoal assim, porque antigamente os caras faziam música por amor, meu. Não. Músico sempre trabalhou por dinheiro, até porque... Entendeu? Mas o que eu digo assim, mas tem um fenômeno interessante que a gente tem que analisar, que tipo assim, a indústria musical foi se profissionalizando, tá? Foi entendendo e criando certos padrões, tá? E de alguma maneira, ou ela impunha isso para os músicos, ou ela descartava os músicos que não queriam fazer isso, que não estavam na mesma vibe que a dela, e sacava os que estavam fazendo as coisas mais ou menos de acordo com o que... Mas essa explicação, essa é uma explicação, na minha opinião. Se ela tem, eu não vou nem descartar, tá? Porque não é um assunto que eu domino, tá? Não vou descartar. Mas ela é uma explicação, se ela tiver participação para explicar... Não, claro que tem. Peraí, para explicar... A gente tem que entender os caras, quem é que estava por trás disso, que são os produtores artísticos e musicais. Para explicar a decadência musical da pós-modernidade, tá? O mundo pós-moderno, tá? Porque a indústria musical, me corrija, caso esteja, ela surge no século XX. Sim. E ela ganha ênfase, né, na década de 50, 60. Força mesmo, 40, 50, 60. Ela vai encontrar na música pop, tá, uma forma de abranger ainda mais um número maior de pessoas. Tá? Essa força da música, ela ganha força junto com o advento da popularidade do rádio. Essa força estrutural da indústria musical não pode ser o fator determinante para a decadência da música. Não, claro que não. Por quê? Por uma razão muito simples. Na década de 80, os principais nomes, as principais bandas que as gravadoras brasileiras lançavam eram do rock and roll.
E nos Estados Unidos, ainda era o rock muito forte, mas os Estados Unidos lançam a música pop, os artistas pop, de uma forma muito forte. E que vai demorar para chegar aqui. Então é o seguinte, essa mudança tem muito mais a ver, infelizmente, com questões que estão fora do alcance da música do que dentro dela. Que são as questões culturais que a gente debateu da última vez. Sim, mas o que eu digo assim é que no século XX, essas coisas meio que se misturam, entendeu? A decadência da música que já vinha ocorrendo com a indústria da música que vai captando isso de alguma forma e espalhando isso de uma forma sensacional, entendeu? Porque ela tem a força do rádio agora consigo, isso estou falando da década de 40, 50, 60, entendeu? Depois, na década de 80, ela vai ganhar, além da força do rádio, a força da televisão com a MTV. Sim. Entende? Mas aí que vem a pergunta que eu acho, essa parte eu acho muito interessante, é isso que geralmente as pessoas pouco debatem. Tá? A indústria musical, ela criou de forma artificial ritmos, introduziu novos elementos que fizeram com que a música decaísse, ou ela simplesmente refletiu uma mudança real na sociedade? Não, o que as pessoas querem escutar? Não, vamos fazer isso aqui. Não, vamos vender aquilo que nós queremos. Eu me lembro que no podcast passado eu estava falando do marketing, tá? E aí eu falei assim, o marketing não é um elemento propositivo de ideias na sociedade. Ele capta essas ideias da sociedade, como ele tem os meios de ação, os meios de propagação, televisão, rádio, coisa. Então, tipo assim, ele pega, vamos dizer assim, uma mudança estética e joga isso pro mundo com uma força violenta, porque eles estão pagando para vender esse produto. Então, o marketing lá no início do século era a mulher feliz que tinha comprado uma torradeira para fazer uma torrada melhor com o marido, e o marketing hoje em dia é o boticário botando casal gay, casal lésbico, para tentar agradar todo mundo. Pegando pro progressivismo é tipo mais ou menos elementos assim. 1-0 para as mudanças culturais da sociedade. Assim, o marketing, eu não vejo no marketing, por exemplo, o marketing, ele parece para mim mais essa coisa de captar. Tá? Ele está captando uma tendência, um tônus na sociedade daquela época, e ele meio que reproduz isso. Quando a gente está falando da indústria musical, tá? Eu acho que, assim, ao menos no século XX, tá? Isso é mais forte, a questão de influência negativa. Tá? Porque ela pega alguns artistas em detrimento de outros, elege quem vai, quem não vai, tá? E tudo passa pela mão dos produtores artísticos e pela mão dos produtores musicais, entendeu? E esse é o ponto. Tipo assim, são eles, então tipo, não é só eles, não é só eles, entendeu? Mas eles têm uma influência, ao meu ver, que é mais pensada, é mais direta do que, por exemplo, a influência do marketing nas questões. O que é o marketing? O marketing, ele tenta compreender quais são o que a sociedade quer, quais são os hábitos. Eu acho que o marketing não tenta compreender nada, o marketing tenta vender. Não, tudo bem, mas ele primeiro precisa entender mais ou menos os hábitos da sociedade, de um nicho e assim por diante. Tá? A questão da indústria musical, essa é a pergunta que eu quero fazer. Entende? Eles estão tentando mais ou menos captar aquilo que as pessoas querem escutar. Não. Ou eles estão criando artificialmente um estilo musical e jogando, vendendo para as pessoas? Eles estão criando artificialmente estilos. Assim, as duas coisas. Eles estão captando certas coisas e estão criando outras. Não, claro, isso. E eles elegem, vamos lá, o que vai e o que não vai. Bom, nós vivemos uma sociedade extremamente... Uma sociedade que vive à base dos sentidos, uma sociedade sensual, a sociedade brasileira.
equivocado em relação a isso? Não. Não. Tá, nossa sociedade é uma sociedade sensualista. Perfeito. Os caras que fizeram lá a porcaria do funk, eles têm um respaldo histórico para isso. Sim. Perfeito? Levando em consideração uma decadência cultural enorme, eles criaram um estilo musical ou deturparam um que já existia, que era o próprio funk. Não, mas esse funk brasileiro tem nada a ver com o funk americano. Não. Eu não fiz essa comparação. Eu fiz a comparação lá no início, do surgimento do funk. Ah, tá. Tá? Que não tinha esse apelo. Sim. Exato. Não era um apelo sexual. Aquele funk estava muito mais ligado, mais ou menos, a uma influência do rap, de descrever uma realidade e assim por diante, do que o apelo sensual, nem sensual, né? Porque o funk não é mais apelo sensual. Né? Porque é uma música sexual, é praticamente um filme pornográfico. Entendeu? Então, esses caras, tribal, de uma certa forma... Cada vez mais percursiva. Hoje em dia nem é mais percursiva. Nem dá pra dizer o que é. Esses produtores de funk, os caras não têm cultura nenhuma. Mas não importa. Eles têm capacidade perceptiva. Eles perceberam, de fato, que nós vivemos uma sociedade sensualista, uma sociedade sexual. E eles conseguiram expressar isso musicalmente. E vendendo, então vendendo. Porque é o seguinte, um cara, um produtor de funk, vai pensar, por que eu não vou fazer uma música extremamente apelativa? Se, geralmente, boa parte desses produtores de funk... produtor de funk brasileiro, acho que não pensa isso. Ele não precisa pensar, ele não tem, mas ele não tem que pensar. Mas ele não tem que pensar, ele tem que fazer. Ele não tem que fazer uma reflexão. Não, claro que não. Ele faz. Entendeu? Sim. A maioria desses produtores de funk, provavelmente, agora eu estou especulando, quando eu tava falando dos produtores que influenciavam, não, eram os caras lá da década de 50, 60. São os caras mais ou menos da nossa idade. Tá? Depende. Tô falando do Phil Spector, tô falando do lado dos Beatles lá. Mas eu não tô falando desse funk, eu tô falando do nosso aqui. Tá? Então esses caras, os caras lá na banheira do Gugu, cara. Você tá entendendo? É o sexo o tempo todo, entendeu? É permanente. E eles expressaram isso de forma musical. A pergunta que fica, eles tiveram essa ideia como uma espécie de engenharia. Tudo bem, mas baseado... A engenharia já vem de antes, fatos, né? Já são subproduto. Baseado num sentimento social, baseado mais ou menos na forma das relações entre os jovens brasileiros. Claro. Que é extremamente sexual. Tu vai na Europa, cara, o Brasil é cheio de motel, velho. O Brasil tem um motel a cada esquina. Tu anda por Berlim, por Munique, por Londres, não existe motel. Sabia? Não existe motel. Não existe motel. Não tem essa cultura de tu sair na festa pegar a mulher. Não existe isso. Tá? Tu sai, tu conhece uma pessoa... Só um instantinho. A gente já volta aí. Ô Lu, deu algum chabu ali na câmera ali. Apagou. Não sei se lotou aí, o que foi. Não, espaço livre. É? Não, é espaço livre. Tá, peraí, vamos dar um stop. Mas a gente volta desse ponto aí, tá? Deixa eu ir no banheiro, então. Ei. Peça um aí. Fala aí, irmão. Oi. Tá falando? Tô falando? Tá, voltamos. Tá, então tá, voltamos, tava na parte dos motel lá na Inglaterra. Justo. Então, é só um exemplo, a questão dos motéis, um pequeno exemplo só. Sim. Não, o que eu ia falar disso daí é o seguinte, esse negócio de ir pra festa, pegar mulher e comer mulher na mesma noite. Isso é normal. Não. Então, assim, essa questão dos motéis é um exemplo de uma sociedade que não é sensualista, simples ou sexual, apelativa. Tá se tornando, né? O sonho, a profecia lá do Stefan Zweig lá, o Brasil, o país do futuro. Claro. Não era o que ele queria, né? Mas o Brasil está se tornando o país do futuro, né? Cada vez mais a gente vê os Estados Unidos e a Europa mais parecido com o Brasil. Mas o Brasil mulambo, né? Não... Exatamente. Então é um exemplo prático que influencia diretamente na produção artística, na produção musical. Tá? Esse é um ponto interessante. É que a expressão artística musical ela é
um reflexo, ela é vamos dizer assim, Mas é isso que eu quero dizer. um recorte da Mas é isso que eu quero dizer. né? Tu pega aqui na internet, você pode entrar no YouTube, essas coisas tudo. O que tem de canal, tá? Que segue mais ou menos essa narrativa de que a indústria musical no mundo inteiro, ela é um grande laboratório de engenharia social. Tá? É uma narrativa interessante? Mas ela é baseada em fatos. Isso que eu preciso saber primeiro. Não tem ninguém. Eu não conheço, pelo menos eu não conheço. Pode existir e eu não conheço. Aí é ignorância minha, tá? Por isso que é legal conversar essas coisas num podcast, porque de repente a gente pode ser alimentado depois por muita gente que está nos escutando e vai nos oferecer indicação de livros, né, pesquisadores, etc. e tal, que vão falar mais ou menos sobre o assunto. Eu, infelizmente, no momento não conheço algo que sustente essa narrativa. O que é? De que a indústria musical, tá, é um grande laboratório de engenharia social e cria mais ou menos aquilo que a gente vai escutar. Não, existe essas pesquisas, tá? Pesquisas não, existe essas investigações, tá? Assim, geralmente é ridicularizada por um lado, tá? É que eu não conheço. É uma coisa que é meio difícil de ter, acesso. Dizer assim, acesso aos dados. Opa, olha aí, ó. Mas assim, ó, tem certos indícios muito interessantes, tá? De vários estudiosos, tá? Que os caras batiam assim, e tipo, tu vai pegar entrevistas de produtores musicais e produtores artísticos e tu vai entender um pouco da vida desses caras, quando tu começa a ver a vida desses caras, tipo assim, quem que esses caras liam? A quem esses caras ouviam? Entendeu? Quais eram as influências não dos músicos em si, entendeu? Porque os músicos em si, na minha opinião, e até a opinião minha como músico, e já tendo vivido, quando bem mais jovem, essa coisa de banda, essa coisa do universo de rock e tribo e coisa e tal, assim, esse pessoal que está no rock, a gente só queria saber de uma coisa, só queria saber de tentar transar e daí droga, ceva, entendeu? No geral era isso, entendeu? Era ficar chapado. Eu nunca fui muito de drogas ilícitas, mas assim, o cara ficar chapado, entendeu? Bêbado e tocar pra tentar arranjar umas guriazinhas. Transaste bastante, né, irmão? Não muito. mais ou menos. Eu não fazia tanto sucesso assim. E aí, mas cara, pessoal, é aquela coisa assim, é o que o... Puta merda, vamos esquecer o nome do italiano lá. É o que o Gramsci falava. Nego vai fazer as coisas, vai ser socialista, vai ser esquerdista e nem vai saber que entendeu? Então, tipo assim, eu que vivi nesse meio bem decadente, assim, os caras têm todos esses ideais, entendeu? Doutrinários, esquerdistas, e nem sabem o que estão fazendo, entendeu? Ninguém sabe de onde vem as ideias. Sabe de onde vem a origem das ideias, entendeu? Eles não sabem nem a origem das músicas que eles gostam. Quem dirá das ideias que eles estão seguindo? A realidade é essa, entendeu? O cara gosta de heavy metal, mas não sabe nem de onde é que surgiu o gênero musical, entendeu? Tu acha que ele vai saber as ideias? Então, tipo assim, ele não sabe as ideias dos músicos que ele escuta, entendeu? E os músicos que eles escutam também já são um subproduto da sociedade, entendeu? Exato. Tu vai pegar mesmo uns caras, assim, sei lá, mais eruditos, sei lá, um Iron Maiden da vida, que é uma banda que eu admiro bastante. Os caras não são grandes intelectuais, entendeu? Isso é uma outra coisa, né, cara? É só no Brasil que se chama músico para comentar sobre outros assuntos. Isso começou também nos Estados Unidos há pouco tempo atrás, mas até, sei lá, 20, 30 anos atrás, ninguém cogitava de chamar mesmo um cara que fosse inteligente, um Bob Dylan da vida, entendeu? Para comentar sobre aspectos sociológicos ou filosóficos ou qualquer coisa do gênero. No Brasil, velho,
tem esses chibungo aí, os caras chamam o Caetano Veloso e dão bola pra opinião do Caetano Veloso como se fosse grande coisa, do Gilberto Gil. Bando de drogado, bunda mole, entendeu? Pau no rabo. E, porra, os caras não entendem nada de nada, não sabe, mal sabem onde é que estão. Tu pega as entrevistas do Gilberto Gil, o cara não sabe nem onde é que tá. Vai perguntar pro cara alguma coisa, alguma opinião sobre o que está acontecendo na sociedade brasileira. É óbvio que não vai saber de nada, entendeu? Mas ele dá o pitaco deles e as pessoas, assim, beautiful people, todo mundo escuta, todo mundo acha maravilhoso. O Gilberto Gil, ele não precisa... O horizonte de consciência dele não precisa ser gigantesco, ele não precisa ser um homem muito culto para pedaço. Ele não conhece nem de música direito. Sim, então, porque ele tá sempre fora da casinha, então. Sabe? Não, assim. Renderia um outro programa falar do Gilberto Gil e do Caetano Veloso em termos musicais, entendeu? O Caetano Veloso é um chupador, entendeu? Ele chupou todos os caras da volta dele. Deve ter chupado até literalmente, mas musicalmente ele chupou todos os caras bons que tinham na volta dele, entendeu? Os bons não, mas os melhorzinhos que tinha na volta dele. Chico Buarque de Holanda, o próprio Gilberto Gil, que era um pouquinho mais talentoso que ele, Raul Seixas, um sugador, os Mutantes. Ele tentou sugar todo mundo, Walter Franco, entendeu? E ele ia, assim, o Caetano Veloso é o grande vampirão da música brasileira, né? Ele vai sugando daqui, sugando dali, e vai fazendo as musiquinhas dele lá, olha aqui, então, e todo mundo vai na onda, vai na onda. Né? Então, tipo, cara, essa música brasileira dita intelectual depois da década de 60, essa é abjeta. E essa que, de certa forma, contribui para esse funk. Não te lembra um vídeo que eu te mostrei há uns tempos atrás lá, de um cara de um funk? Como é que era o funk do cara? O cara tinha batido uma carteira lá na Bahia, tá? E aí, tipo, um mota desses da vida, dessa Cidade Alerta, entrevista o cara, e o cara canta um funk, e aí o cara fica famoso. É verdade. E aí depois aparece o Caetano Veloso, assim, num apartamento, tocando, aí toca num show, o funk do cara num violãozinho, assim, meio maroto, assim, ó lá, Thiago York, querendo fazer versão violãozinho da Anitta. Cara, esses caras são uns lixos, velho. Esses caras são uns lixos, entendeu? Eu fico promovendo esse tipo de coisa. E as pessoas vão na onda, cara. O nego vai na onda, entendeu? Porque o funk é uma expressão cultural, eu tenho que ser respeitado. Não sei nem porque eu tô fazendo voz de paulista, né? Tem que ser respeitado, né? Eu lembro do Bolsa. Tem que ser respeitado, meu. Cara, mas Velho, respeitado por quê, cara? O negócio é animalesco. Os caras não falam, eles fazem uns grunhidos e... mas no rock também tem uns grunhidos. O rock que tem grunhido é ruim também, entendeu? Não é tão ruim quanto o funk, mas é ruim também. É a diferença do cocô e o gozinho. Esse é o ponto, sabe? E essa coisa assim, nego fica ofendido que fala que rock não é alta cultura, entendeu? Cara, eu gosto de rock, velho. Eu posso citar aqui, eu fico uma noite falando de rock. Mas a gente foi criado. É uma coisa que realmente eu pesquisei, eu conheço, entendeu? É uma coisa que eu consumo. Só que tu tem que ter o senso de proporção das coisas. O senso de proporção das coisas. Eu me lembro uma aula do Koff que o Olavo fala isso, que ele fala que acho que alguém pede pra ele ouvir uma música do Dream Theater, uma coisa assim, e o Olavo meio que, não sei se é Dream Theater, tá? Mas é alguma coisa assim, desses heavy metal meio virtuoso, assim.
E o Olavo meio que fala, eu ouvi, tá, mas isso aí não vai ser alta cultura nem aqui nem na China. Pô, meu, choveu de crítica em cima do professor, porque os caras ficam ofendidos, cara. Pois é. Uma opinião que é uma opinião que tá objetiva. analisando. Uma opinião objetiva. Que tá analisando objetivamente o negócio, entendeu? Tipo, tu ofendeu com aquilo que eu escuto. Exatamente. E tipo assim, e se aquilo não for muito bom, então quer dizer que eu também não sou bom. Mas só deixa eu esclarecer também um termo, aquela coisa que a gente às vezes não consegue se expressar corretamente. Quando eu digo o Brasil é um país, o brasileiro ele é sensualista, não quer dizer necessariamente ligado ao sexo. É uma questão sentimental. O brasileiro é muito sensualista, é muito sentimental. Então o cara faz uma crítica ao estilo musical que ele escuta. Mas foi tu que fez essa música? Tá entendendo? Fez essa música pra tua mãezinha? Não, isso é uma banda lá da puta que pariu que tu escuta, não tem que se sentir ofendido. Tá fazendo uma crítica puramente objetiva. Os caras não conseguem diferenciar. Então até assuntos racionais, intelectuais. Racionais MC. Para a esmagadora maioria das pessoas, elas não analisam de forma racional, sempre de forma passional. Sempre de forma passional. Então, infelizmente, a grande maioria nem deveria ler pessoas que fazem críticas racionais às coisas, por exemplo, ou escutar, porque são pessoas que agem sempre de forma passional. Até porque, infelizmente, é um mundo muito pequeno, muito restrito, porque são para poucas pessoas. A gente passou muito por isso. Por ver a nossa vida, nessa nossa jornada intelectual, lendo pra caramba, a gente mais apanhou do que acertou. Muito mais. Muito mais. E tivemos a graça divina e a sorte do nosso lado, porque senão então, tinha se fudido. O cara tem que colocar o lado racional dele, de forma fria, olha, é verdade. É verdade isso aqui, é verdade aquilo ali, eu estava errado, e assim por diante, vai tocando. Assim vale pra música. Sim. Sabe? E o Lobão provou que, na verdade, é uma criança velha. Bem velho já, decrépito, com mais de 50 anos de idade, já tá quase morrendo. Entendeu? Eu gosto do Lobão, acho um cara legal. Mas pelo amor de Deus, velho. Eu me senti ofendido. Que o Olavo não escutou minhas músicas. Tu não precisa gostar do meu trabalho, cara. Desde que tu gosta de mim como pessoa. Sim. Pelo amor de Deus, cara, é confundir. Agora eu vou fazer uma vídeo, teu boné é feio pra caramba. Ele me ofendeu. Não, ofendi o teu boné. Eu até entendo, cara, porque... Se apegam, isso é vazio. Isso é um verdadeiro vazio, isso é falta de personalidade. É um vazio interior. Sim. Ou seja, o sujeito ele usa determinadas coisas, como por exemplo, uma tribo, um estilo musical, sabe? Um trabalho, um hobby, como uma espécie de escudo. Um exemplo que o cara pode ter disso aí que tu tá falando. Olha, o cara não se ofender, do assunto, o cara não se ofender. Pô, pega o maior exemplo. 2 grandes amigos. Gilbert Keith Chesterton e Bernard Shaw. O oposto, praticamente antagônico do outro em relação à questão intelectual. E o Chesterton tratava o Shaw. Cara, é lindo ver aquilo. É lindo ver aquilo. Entendeu? A maneira como o Chesterton simplesmente ele destrói, ele humilha o Shaw quando ele vai fazer alguma crítica à obra do Shaw. Mas, ao mesmo tempo, é de um respeito. Só a pessoa lendo para poder entender. Parece uma coisa meio... o Gordo era meio paradoxal, né? Ele entendia esse lance de paradoxo. E é meio paradoxal. Mas, cara, é de um respeito que ele tem a pessoa. E eu estou citando só o Bernard Shaw, assim, porque eu sei que ele era amigo do Bernard Shaw. Cara, é incrível. E nem o Bernard Shaw, nem ele ficavam nessa pompa assim, tipo, não vamos falar contigo porque tu tá me criticando. Entendeu? Os dois sentavam o cacete um no outro
E, velho, vida que segue. Vamos tomar uma ceva depois que a gente sair daqui do... Assistir um programa de rádio na BBC. Entendeu? Se enfrentaram em debates e palestras. E, ninguém levava pra casa o negócio, entendeu? O ranço. Mesmo eles tendo diferenças irreconciliáveis. Eu falo até em relação à vida. Entendeu? De um cara ateu, progressista, fabiano, que nem o Scholl, e um católico fervoroso, entendeu? Um intelectual apologético que nem o Chester. Sabe? Em diferenças irreconciliáveis para a vida, mas sabendo se tratar um ao outro, entendeu? Sabendo diferenciar as coisas, sabendo o que criticar, entendendo as críticas do outro. Os dois estavam falando a mesma linguagem. Mas aí é que tá, a diferença entre o Lobão e o Olavo é abismal. Então o Lobão ele nunca vai entender uma crítica ou o que o Olavo está falando, porque o Olavo está falando A e o Lobão está entendendo J. Entendeu? É muito distante a relação de um para o outro. Que nem o exemplo que eu dei, não me lembro se eu já falei num outro podcast, mas é o Olavo chegar assim pro Lobão e falar assim: ó, Lobão, tá gravando um disco, né? Meu, grava as guitarras assim, ó, bota um overdrive aí na guitarra, e quem sabe tu não grava mais com o amplificador Marshall, grava com os Vox aí, porque, as tuas guitarras estão muito xoxinha, tua produção aí tá bem bunda mole, quem sabe tu não usa, sei lá, grava analógico. Começasse a querer dar dica pro Lobão de como o Lobão gravar. Um cara que, sei lá, tem 30 e poucos anos, quase 40 aí de estúdio, ele gravando. Ele O produziu Lobão ia chegar pro Olavo e ia falar assim: ô, velho, vai te fuder. Cala essa boca. Cara, calha a boca. Não entende bosta nenhuma, nunca entrou no estúdio, nunca pegou a guitarra na mão. E tu quer me falar aí como é que eu tenho que gravar, como é que eu não tenho que gravar? É a mesma coisa, cara. O Lobão querendo dar pitaco em análise política do Olavo. Entendeu? Com qualquer coisa na área intelectual. Por mais que o Lobão tenha lido meia dúzia de livros, tenha lido 1000 livros. Cara, não adianta, é diferente, cara. O tempo que um se debruça sobre o assunto, dedicação e fora a questão de quantitativa mesmo, de intelectualidade, diferença um pro outro. Não dá, é incomparável. É incomparável. Mas voltando à questão da música, velho, eu acho que seria interessante aí a gente dar passar aí o que a gente gosta de ouvir, o que a gente não gosta de ouvir, pra galera saber aí também, pra não ficar muito perdida achando que a gente... Pois é, acho que já ficou meio claro, eu acho. Não, mas eu acho interessante a gente citar uns artistas aí, até pro pessoal procurar aí, quem tiver interessado. Cara, sei lá, rock and roll em geral. Não dá pra ser generalista, assim. Rock and roll em geral vai de Rita Lee. Gosta de Rita Lee? Não, eu não gosto não. Vamos lá, deixa eu começar então, sei lá. Eu acho que eu citaria... começar lá de trás. Eu acho que uma boa indicação... o cara pode procurar aí canto gregoriano no YouTube, é muito interessante. Palestrina, é um compositor fudidaço também. Handel, sensacional. Escutar as missas dele. Eu não vou citar, dá pra citar assim, os clássicos aí, Mozart, Beethoven, né? Mas deixa eu ver, dos menos conhecidos, não menos conhecidos, mas eu gosto muito de Chopin,
Needs. É. Tu, Anão? Mais ou menos isso aí também. Como é que é aquele que tu gosta lá que... Pô, a gente sempre bota pra escutar quando tá bebaço. A Smetana, Esbetando. muito bom. Smetana é fantástico. Aí vindo aí pra sei lá, século XX aí, tem várias coisas que, ó, é obrigação o cara escutar, tá? Pegar Sinatra, o cara tem que escutar Sinatra, tá? O maior intérprete da música do século XX, Jim Martin também, Bob Vinton, Tony Bennett. Tony Bennett não é assim, não tá na minha lista, assim, dos que eu mais escuto, mas também entra aí, dá pra escutar. Elvis, o rei, né? Elvis do Pelvis. Se não sabe por onde começar a escutar Elvis, bota aí no YouTube aí The American Trilogy, né? Ali é o Elvis no ápice dele. Bom, rock, Beatles, Stones, The Who, acho que é a minha banda preferida do rock. The Kinks, grande banda, dos maiores letristas do século XX. Mr. Ray Davies, um cara sensacional. Jimi Hendrix, Beach Boys. Beach Boys é outra banda foda também, banda americana. Doors é uma banda interessante, já é o começo aí do progressismo desenfreado, mas é bem interessante. Grand Funk. Grand Funk Railroad, grande banda do hard rock americano. Black Sabbath, a Queen. Queen é testosterona pura, né? Deixa eu ver. Pô, tem as bandas. Cara, é que você fica. É meio complicado, né? Tipo. Vamos botar. Pô, a gente tem aqui também, pra quem estiver escutando aí. Se o cara vai ficar o dia música inteiro gaúcha. falando aqui só de música, bandas e artistas que o cara Não, gosta. mas daqui a pouco o cara quer saber. Mas citar um pouco de cada tipo, né? Assim, por cima. Sim. Ó, música gaúcha é muito interessante escutar, é uma coisa realmente de alto gabarito, não vou dizer alta cultura, mas é alto gabarito em relação às músicas produzidas no Brasil, tanto instrumentalmente quanto questão de letras. Tem aí vários caras aí, Leonel Gomes, Leopoldo Racier, César Oliveira, Rogério Melo, me ajuda aí, alemão. Noel Guarani, Jaime Caetano Brown, o cara tem que escutar. Eu escutei muito Jaime Caetano Brown. O Mário Barbará. Isso é até um poema inteiro, Jaime Caetano Brown. Que impressionante, irmão. Obrigado. Deixa eu ver quem mais aí. Aplausos. Vamos lá, me ajuda aí, irmão. Tu é um cara. Lisandro Amaral. Puxa vida, tanta gente. Mas. Mais ou menos isso. Sim, que a gente também tá se lembrando aqui de cabeça aqui na hora. Mas deixa eu ver outras coisas em relação ao rock. Tem gente que acha que o rock já morreu, mas tem muita coisa boa sendo produzida. Procurem aí o Wolf Mother, grande banda. Money Suzuki, não existe mais, mas é uma grande banda também. Eu não Tem essa bandinha nova aí, Greta Van Fleet aí. Faz um som interessante, bem legal. Deixa eu ver o que mais. Bom, aí vai ter os clássicos, né? Bob Dylan, o cara tem que escutar. Van Morrison, puta merda, baita artista. Deixa eu ver o que é mais assim que eu gosto pra caramba. Pink Floyd, né? Esquerdista até o
ovo direito, mas tem que escutar, principalmente Dark Side of the Moon. Tem que escutar também o grupo Alma Gaúcha, faz as versões do Pink Floyd, música Galdéria, descobri há pouco tempo, mas é boa, caralho. Escutar então aí, põe um Motorhead, ZZ Top. Motorhead, ZZ Top. Isso aí é bom pra caramba. O que mais? Ó, de Purple, né? O cara tem que escutar de Purple. Principalmente o álbum Machine Head. Grande álbum. Cream. Eric Clapton. Foi a primeira banda do Eric Clapton, foi? Foi. Treatment Army, que é uma banda desconhecida lá nos Estados Unidos, mas é boa pra caramba. A mesma pegada do Red Funk Railroad. James Gang. Pode baixar aí que é bom pra caralho. Eagles. Tem umas coisas meio ruins, mas no geral é bom. Putz. Emerson Lake Palmer, quando não falou antes. Eu gostei progressivo muito. Aí, legal. Escutei bastante, mas depois eu não saía muito daquela... E aí eu acabei me decepcionando nos outros discos que Super Tramp, uma baita banda. Emerson Lake Palmer. Mas não é, hoje eu não recomendo muito não, assim. Mas beleza. Vai no mais clássico, escutar música mesmo, vai nos clássicos, né? Isso aí até questão cognitiva e intelectual, é melhor o cara escutar música clássica do que o cara escutar rock. Rock já foi provado que cognitivamente pro cérebro ele não faz muito bem, então cuidado. David Bowie, as bandas punk legal também, dá pra escutar. Ramones, The Clash. Ih, tem tanta coisa. Pois é, eu tô falando, cara. Você tipo... Hã? Deixa eu te falar, né? O Viro começou música clássica, vai ter que dividir a música aí. Música barroca, música brasileira. O cara tem que escutar. Se o cara quer ter um mínimo de conhecimento da língua dele, tá? E o cara não tem muito conhecimento poético nem literário, uma boa forma de começar, vai no sambinha, vai no samba clássico, não o samba vagabundo. Fundo de quintal é coisa pode de não se vagabundo. Né? Vários vai escutar a Dona Helena Barbosa, pode escutar qualquer coisa da Dona Helena Barbosa, qualquer coisa do Lupicínio Rodrigues, Francisco Alves, qualquer coisa do Cartola e principalmente o maior de todos eles, Nelson Cavaquinho. Isso é o domínio da língua. Esses caras eram geniais, letristas geniais, músicos geniais. Então vale bastante a pena escutar esses sambichas aí. E rock nacional é uma decepção tremenda, né? Mas assim, eu gosto bastante de Mutantes, Walter Franco, acho o cara legal, Lobão, né? Quando tá cantando é ótimo, quando tá falando deveria ficar calado. Deveria estar cantando. Mas puta merda, Ira, uma boa banda, né? Mas década de 80 ali, Titãs, essa galera aí, não escuta que isso aí só faz mal pra... É muito ruim. Ruim pra caramba. Deus que me perdoe. É uma perda de tempo, cara. Putz, cara. O Brasil não sabe fazer rock, rock. Quer escutar rock feito fora dos Estados Unidos e da Inglaterra? Ou tu vai escutar alguma coisa europeia, que geralmente também não é das melhores ali. Tu diz europeia, tu não tá incluindo a Inglaterra, né? Não, assim, que a europeia é fora do continente. É o continente, né? Os continentais. Os continentais não sabem fazer rock, tá? É muito difícil. Ele tem um Scorpion ali que faz uma água com açúcar ali, um Rocos Pocos ali, algumas coisas que dá pra tirar, mas é muito pouco, tá? E assim, aqui nas Américas, assim, os únicos que sabem fazer o rock um pouco mais direitinho é os argentinos, tá? Dá pra escutar alguma coisa. Também não vai esperando
grandes maravilhas, porque dá pra escutar, mas também não é... Não é... Oh, meu Deus do céu! Rock mesmo é os americanos e é os ingleses, e o resto é o resto. E... Bom, acho que é isso. Nessa nossa contribution aí. Mais alguma coisa, meu irmão? Cara, eu acho que é isso aí, cara. Esses são os nomes. De repente ali na música clássica, ali Vivaldi, Não, claro. Dvorak. Aqui não dá, senão a gente vai ficar falando 1000 vezes. Né? Sim, sim. Mas é mais ou menos isso aí tá bom. É, o pessoal que na procura verdade, também. Essa listagem aqui é mais só para dar uma indicação. O pessoal que procura também, que faz uma pesquisa. O cara que pode pesquisa pra caramba. Não, mas eu acho que de tudo que a gente falou aqui dá pro cara ir sem medo. Dá pra escutar sem medo, tá? E é bastante coisa, porque a gente falou coisa pra caralho. Mas eu acho que dá pro cara escutar sem medo, assim, de ser feliz e de estar cometendo alguma heresia musical. É óbvio que esse assunto da música, decadência da música, por que tá ficando ruim, por que não tá, não se esgota por aqui. A gente vai falar mais vezes. Vai continuar em outros programas isso daqui. Esses nossos primeiros programas aqui, hoje a gente está gravando o terceiro, são programas experimentais, pilotos, né? A gente está descobrindo como fazer isso da melhor maneira. Acho que está ficando legal, ao menos a gente está se divertindo fazendo, né? Isso é verdade. Que é o principal. Se vocês estão se divertindo, esse já é um outro problema que a gente não pode resolver. E eu acho que hoje a gente fica por aqui. Mais alguma coisa para acrescentar aí, né, irmão? Ao finalizar, ou quer dizer, mandar algum recado, beijo pra mãe? Não, só isso aí. Um abraço a todos, uma boa semana. É isso aí, então uma boa semana para todos. A gente se encontra na próxima semana. E tchau, fiquem com Deus. Um grande abraço. Nossa, eu curti essa tua ideia de dar indicações.